Você já tem uma ou duas aplicações rodando na nuvem e está pensando em como levar o restante das aplicações para lá? Você já pensou em como deveria organizar aspectos fundamentais da sua nuvem AWS? Está pensando em como controlar a segurança, o controle dos custos, sem comprometer a flexibilidade e agilidade dos seus times? Então esse vídeo é para você. Eu vou falar um pouco sobre os principais aspectos fundacionais que você deve ter em mente quando você vai usar a nuvem AWS. Meu nome é Gil César, eu sou formado em Ciências da Computação, trabalho na área de TI desde 1991, já vivenciei todas as grandes transformações na área desde então, tanto como empregado, como consultor, como empreendedor e como empresário, tanto no Brasil quanto no Chile. E eu estou criando esse canal para ajudar outras pessoas a tirar melhor proveito da tecnologia nos seus negócios. Muito bem, você está utilizando alguma nuvem pública, a AWS no caso, você tomou a decisão de ir para a AWS por mais agilidade, por mais escala, por menor custo, ou tudo isso junto. Você deve ter migrado um ou dois sistemas da sua empresa para a nuvem para experimentar, conhecer melhor como ela funciona. Agora precisa levar todo o resto para a nuvem. Se não for o seu caso, eu recomendo que você assista primeiro meus outros vídeos, onde eu estou falando a respeito da jornada das empresas na nuvem e sobre como dar os primeiros passos nela. Mas imagino que você já passou dessa fase e já está preocupado sobre como controlar os gastos e o acesso à nuvem, como estabelecer regras que te permitam crescer sem perder o controle e sem engessar o seu time ao mesmo tempo. Sua preocupação é muito válida e eu tenho uma boa notícia para você: é possível estabelecer essas regras. A ideia é estabelecer esse caminho a partir de boas práticas reconhecidas pelo mercado. Essa abordagem se baseia em capacidades e áreas funcionais, que vão te permitir crescer seu ambiente na nuvem de forma organizada e controlada, sem sacrificar a agilidade que o seu negócio precisa. E o mais importante, essa abordagem considera as suas necessidades operacionais e de governança. Ela permite verificar quanto o seu ambiente de nuvem já está pronto para suportar o escalamento necessário para migrar os seus sistemas mais críticos. E qual é essa abordagem? Bem, ela define 6 grandes áreas funcionais, e dentro de cada área funcional existe um conjunto de capacidades. Cada capacidade vai poder ser mais ou menos desenvolvida de acordo com a sua necessidade e com a maturidade da sua equipe também. E isso é dinâmico ao longo do tempo. Você vai poder desenvolver e aprofundar essas capacidades de forma independente e coordenada. Então, talvez hoje a sua necessidade seja menor, você pode implementar alguma dessas capacidades de forma mais simples, ou talvez terceirizar essa implementação para algum parceiro de tecnologia. Amanhã pode ser que a sua necessidade tecnológica aumente e você tenha que se desenvolver em disciplinas que não estavam tão desenvolvidas no início da sua jornada. Eu menciono isso para que você não se assuste com a quantidade de capacidades diferentes. Muitas delas podem significar apenas conhecimento e preparação para necessidades de um futuro que ainda é incerto. Ou ainda servir de guia para conduzir processos de seleção de fornecedores ou parceiros que possam te ajudar nessa jornada. Bom, as áreas funcionais são 6 no total. Governança, risco e compliance é a primeira, operações é a segunda, segurança a terceira, infraestrutura a quarta, continuidade de negócios a quinta e finanças a sexta área. Quando a gente fala de governança, gerenciamento de riscos e compliance, a gente está falando, por exemplo, de como você vai armazenar os seus logs, como você vai trabalhar a de-identificação dos seus dados, ou seja, como você vai mascarar os seus dados críticos para que você mantenha a segurança no acesso a esses dados. Qual a política que você vai adotar para taguear os seus recursos na nuvem? Isso é fundamental para você fazer um monte de outras atividades dentro da nuvem. Como você trabalha a incorporação de um novo serviço da AWS dentro da sua arquitetura, dentro dos serviços que você utiliza dentro da AWS, como você faz a auditoria e assessment de como você está, e a governança em si mesma. Na área de operações, você tem a experiência do desenvolvedor, quais são as ferramentas que os seus desenvolvedores vão utilizar e qual a experiência que ele tem na hora de desenvolver as
as suas aplicações? Como você vai monitorar e fazer o login das suas aplicações? Como você vai aplicar patches sobre essas aplicações? Como você controla o rollout das aplicações, ou seja, quando você passa uma aplicação para produção, como é que isso é feito? E no caso de falha, como é que você desfaz isso também, no caso de algum problema? Como você organiza e busca dentro dos dados que você tem, como é que você faz as buscas disso? Então, como é que você cria metadados que vão descrever os seus dados para facilitar as suas buscas? Tudo isso são disciplinas de operação. Nas disciplinas de segurança, você tem como você faz o controle de acesso e o controle de identidade, ou seja, quem está acessando a sua nuvem e qual o nível de acesso que essa pessoa tem dentro da nuvem, o que ela pode ou não pode fazer dentro da nuvem. Outro elemento importante é como você faz a encriptação de dados e como você faz o gerenciamento dessas chaves de encriptação. Então, a AWS também te ajuda nesse aspecto de gerenciamento. Como você gerencia os segredos, por exemplo, as senhas de seus bancos de dados, as senhas dos seus servidores. Como é que você faz o gerenciamento? Como é que você rotaciona essas senhas? Tudo isso você tem que pensar na disciplina de segurança. Como você isola os dados também, ou seja, você pensa numa situação em que existe um risco de segurança ou uma falha de segurança e alguém acessou os seus sistemas de forma indevida. A ideia é que essa pessoa vai conseguir ver a menor quantidade possível dos dados. Então, como é que você trabalha o isolamento dos dados dentro de áreas distintas? Tá? Como você trabalha a gestão de ameaças e vulnerabilidades? Como você faz quais são as suas políticas de resposta a incidentes? O que você faz? Não adianta você ter uma série de políticas de segurança se na hora que tem algum incidente de segurança você não sabe como reagir. Como você trabalha a segurança no nível do teu aplicativo? Quer dizer, a gente não está falando aqui somente da segurança no nível da rede em si mesma ou da nuvem em si mesma, mas da tua aplicação. Quer dizer, qual a preocupação que você tem na hora que você está desenvolvendo? Isso é muito importante e tudo isso tem a ver com a área funcional de segurança. Você tem a área de infraestrutura. Na área de infraestrutura a gente vai falar um pouco de conectividade de redes, como é que você vai armar as suas redes, como é que você vai trabalhar a segurança dessas redes, ou seja, isolamento, quem pode acessar o quê, quem não precisa ter acesso a determinado segmento de rede, tudo isso você trabalha na disciplina de infraestrutura. Como você faz o isolamento de certas cargas de trabalho, ou seja, por que você vai dar acesso a um sistema se esse sistema não é necessário para o que você está fazendo naquele momento? Então, você isola as cargas de trabalho até para simplificar o gerenciamento disso e para você diminuir a sua área de risco em caso de um problema de segurança. Como você faz o gerenciamento dos templates que você utiliza dentro da sua nuvem? Aqui é importante porque isso conversa diretamente com a disciplina de integração contínua e implantação contínua de software na nuvem. Então, como é que você gerencia esses templates também é muito importante. Quais são as ferramentas que você vai utilizar, quais são as políticas que você vai atender, tudo isso você conversa na disciplina de infraestrutura. A quinta disciplina é a continuidade de negócios. Como é que você trabalha, por exemplo, o recuperamento de desastres e falhas? Quais são as suas políticas de backup que você implementa? Qual é o suporte que você dá para os seus usuários e qual o suporte que você tem da AWS? Tudo isso, a continuidade de negócios é quem trata. E por último, a última área funcional é a de finanças. Na área funcional de finanças, você vai falar principalmente de como você faz o gerenciamento e o controle financeiro do seu uso da nuvem.
Então, isso aqui passa por envolver não somente a sua área financeira da sua empresa, mas envolver os desenvolvedores e os product owners e todas as pessoas que estão envolvidas no processo de construção de aplicações, para que elas tomem consciência do custo que elas estão gerando dentro da nuvem e como você faz essa gestão. Então, a partir do momento que um desenvolvedor ou um arquiteto de software sabe que determinada opção ela é mais cara ou mais barata, ele vai pensar duas vezes antes de escolher determinada solução, determinado serviço. Então, envolver todos os times aqui no gerenciamento de finanças é muito importante. Como você faz o inventário das coisas que você está utilizando, aqui passa também pela disciplina de tagging que a gente estava falando na governança e compliance. Ou seja, como é que você faz todo o inventário das coisas que você está utilizando, até para poder identificar se de repente tem alguma coisa que está rodando lá que não deveria, ou algum ambiente que de repente não deveria estar rodando um determinado servidor, ou que deveria estar rodando somente em horário comercial ou em um horário específico e tá rodando, e de repente você consegue descobrir que tá rodando em horários que não deveria. Então isso te ajuda a controlar os custos também, tá? Todas essas 6 áreas funcionais, cada uma delas tem um conjunto grande de capacidades, que são essas mais ou menos que eu mencionei para vocês, e a ideia é que em cada uma dessas áreas vocês vão se desenvolvendo mais ou menos em função do teu tamanho, em função da tua necessidade. Pode ser que você, em determinadas disciplinas, você simplesmente tenha uma coisa muito simples, um documento que vai te dizer, olha, isso aqui a gente resolve de uma maneira A, B ou C bastante reduzida, e no futuro, quando o seu negócio for crescendo, você vai ter que voltar e revisitar esse elemento. Então, tenha em mente que essa abordagem de áreas funcionais, ela, apesar dela ser genérica e servir para qualquer situação, a ideia é utilizar isso como uma guia de melhores práticas do mercado, ou seja, coisas que as empresas que estão utilizando a AWS fazem e se preocupam, e com essa guia você olha para dentro da tua empresa e fala, bom, em cada uma dessas áreas, como é que eu tô? O que é que eu preciso fazer para melhorar? Com isso que eu já conheço, é suficiente ou eu preciso buscar mais informação? Eu consigo buscar eu preciso buscar um apoio externo, uma consultoria ou alguma empresa que vai me apoiar em determinado aspecto que eu tô percebendo que meu time não conhece muito bem? Enfim, isso serve como guia de autoavaliação e guia que vai te permitir estabelecer projetos e prioridades na adoção da nuvem. Nesse vídeo, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes sobre cada uma das capacidades, mas eu deixo para você aqui um convite. Se você quiser saber mais a respeito delas, deixe um comentário e entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você a respeito da realidade do seu negócio e como a gente poderia te ajudar a desenvolver essas capacidades. Cada empresa tem uma jornada única na nuvem, eu já falei isso em outros vídeos. É necessário identificar o seu estado atual e o seu estado futuro desejado, e a partir disso desenhar um plano de implementação que vai te levar de um estado ao outro. As capacidades e as áreas funcionais, elas podem te ajudar a identificar quais são as pessoas, quem você deve envolver na sua empresa e quais os assuntos você deve abordar com essas pessoas. Numa empresa maior, tipicamente cada capacidade vai ter um responsável dentro da empresa. Vai também existir uma intersecção e uma interdependência entre essas capacidades. As áreas funcionais, por outro lado, elas vão te ajudar a identificar quem são os responsáveis por cada uma, ou seja, quais as áreas da empresa, quem deve prover as informações para ajudar a sua definição. Isso vai fazer mais sentido se a sua empresa já possuir uma área de TI mais estruturada, mas e se a sua empresa tem uma área de TI mais modesta? Nesses casos, talvez você seja o responsável pela área de TI da sua empresa, talvez tenha uma equipe pequena, algumas pessoas. Pode até mesmo ser o único responsável de TI. Talvez você nem seja formado na área de computação, talvez seja alguém de finanças ou de administração, por exemplo. Como essa abordagem pode te ajudar? Bom, num cenário desses, o mais lógico é procurar a ajuda de uma pessoa ou de uma empresa que vai poder te guiar nessa jornada.
Conhecer um pouco sobre essas capacidades e sobre essas áreas funcionais vai te permitir estruturar uma conversa com potenciais parceiros de tecnologia. Vai te ajudar a escolher melhor um ou de repente vários provedores conforme a sua realidade. De repente você pode ter uma equipe e esse provedor vai te ajudar a capacitar essa equipe e vai desenvolver projetos pilotos junto com você. De repente você vai terceirizar completamente a gestão dessa nuvem para fora. Então, como é que você faz isso? Com base em que você decide isso? Essas áreas funcionais e essas capacidades vão te ajudar a ter uma conversa bem informada com os seus provedores ou com seus possíveis provedores. Então, sugiro que você estude um pouquinho mais a respeito. Se você quiser, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para a gente poder te orientar um pouquinho mais a respeito. E aí, gostou do assunto? Faz sentido para a sua realidade esse modelo? Como esse modelo se adequa às suas necessidades? Se esse vídeo te ajudou ou pode ajudar outras empresas, outras pessoas que você conhece, curta, deixe seu comentário e compartilhe. Eu vou ter o maior prazer em trocar ideias sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.